Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Isabela Pierce e é um prazer estar aqui palestrando no evento CEMEIA da UEMA. Bom, nós vamos falar sobre gestão de resíduos sólidos e saúde planetária. Este é um tema que uma década mais ou menos eu trabalho, comecei os meus estudos na área do desenvolvimento sustentável desde a graduação, na verdade até um pouco antes disso, então já são aí mais de 20 anos, cerca de 20 anos estudando o tema do desenvolvimento sustentável. E aí, atuando profissionalmente há 10 anos. Então, há 10 anos a gente pode dizer que eu atuo nesse tema, focando em diversos subtemas que estão abrangidos. E um desses subtemas é justamente o direito dos resíduos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, então vamos iniciar aqui com a apresentação. Como eu falei, eu sou a professora Isabela Pierce, advogada, professora, empreendedora e líder cívica em desenvolvimento sustentável. Meu doutorado é pela Universidade de Coimbra, Portugal. Sou professora tanto da UEMA, como agora mais recentemente da UFMA. Sou cofundadora e diretora jurídica da Virtu Ambiental, também presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB Maranhão. Fundei e sou presidente de uma associação cívica em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Rede Ágora. Sou conselheira de meio ambiente da FIEMA, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, e já fui conselheira de meio ambiente do Maranhão e também assessora de meio ambiente no Porto do Itaqui. Bom, e aí, para iniciar, eu gostaria de trazer uma teoria dos resíduos e saúde planetária para vocês. E o que são resíduos? Resíduos é algo que está na nossa mente. Não existe no mundo real, no sentido de que é uma construção fictícia da nossa mente. Porque se eu pego um copo plástico e bebo naquele copo plástico, aquilo é um copo plástico para mim. Mas se eu jogo aquele copo plástico dentro da lata de lixo, eu vou chamar de resíduo. Porém, é o mesmo copo plástico, não mudou a composição dele, não mudou a forma dele. E mesmo que tivesse mudado a forma, continua sendo um copo plástico. Portanto, ele só virou resíduo no momento que eu perdi a intenção de usá-lo novamente. Resíduos são algo que estão na nossa mente porque nós perdemos a intenção de usar. Na natureza, portanto, não existem resíduos. Tudo se transforma, como já dizia Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. Porém, desde que nós vivemos nesse planeta enquanto sociedades humanas, nós temos o hábito de tomar recursos da natureza, produzir algo com esses recursos, dessa produção ou do consumo sobram o que a gente chama de resíduos, porque é algo que nós não queremos mais e, portanto, nós nos desfazemos dessa sobra. A gente joga fora, entre aspas, essa sobra, sendo que, na realidade, como eu falei, nós não estamos jogando fora, continua dentro do planeta e essa sobra, em realidade, ela continua sendo algo inerente à natureza, continua sendo algo que tem matéria e que, portanto, só existe como resíduo na nossa mente. Mas, bem, como é que nós, sociedades humanas, desde a pré-história, procedemos? Como foi que a gente criou esse conceito mental, essa construção mental de resíduos? Então, aqui é um organograma mostrando como é que a gente toma recursos, demanda recursos naturais, transforma em algo, e depois nós consumimos, e aí sobram o que a gente chama de resíduos, porque é o que nós não mais queremos, é o que sobra, entre aspas, do processo ou de produção ou do processo de consumo. E aí podem ser resíduos sólidos, gasosos ou líquidos, que no caso seriam efluentes, e a gente lança de volta na natureza. Bom, a questão aqui, como eu disse, jogar fora não existe, porque não existe fora. Nós estamos dentro de um planeta. Tanto que o Kenneth Boulding, já na década de 60, falava em nave espacial Terra, né? Para lembrar que se nós fôssemos um astronauta e vivêssemos dentro de uma nave espacial, tudo teria que ser reciclado dentro dessa nave, correto? A comida teria que ou vir da Terra, ou a gente teria que ter algum tipo de mecanismo para plantar dentro da nave e consumir ali dentro. A gente teria que ter máquinas que purificam o ar, como já existem nas naves espaciais, máquinas que purificam a água. Então, nós teríamos que ter todo um ecossistema artificial lá dentro
para nos suportar a vida. E a Terra é isso. Ela tem todos esses sistemas naturais e que fazem a regeneração dos seus recursos e a depuração dos resíduos. Então, mais uma prova de que, na verdade, a ideia de resíduo é uma ficção da nossa mente humana. E aí, falando de nave espacial, isso aqui é justamente um filme que demonstra bem isso. Espero que alguns de vocês já tenham assistido. É o filme Perdido em Marte. Esse astronauta, que é interpretado pelo Matt Damon, ele acabou ficando em Marte, a sua equipe foi embora e deixou ele lá, achou que ele estava morto e ele ficou. E aí ele se encontrou sozinho dentro do hub, né? Dentro dessa casinha que tinha sido provisoriamente construída. E ele tinha comida por cerca de 1 ano. Então ele sabia que ele poderia aguentar a vida em Marte por cerca de 1 ano. E dentro do hub, ele tinha um sistema para renovar a água, para renovar o ar, então ele não ia morrer nem de asfixia, nem de sede. Porém, ele só tinha comida para 1 ano. E ele sabia que a ajuda para resgatá-lo não iria chegar com menos de 1 ano. Então, ele precisaria ter comida para esperar mais tempo. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou umas batatas que tinha de comida e resolveu plantar essas batatas no próprio solo de Marte. Trouxe um pouco de solo para dentro do hub e resolveu fazer uma plantação ali dentro. Porém, ele precisava de bactérias que tornassem a terra fértil, né? Ou seja, para dar o adubo, ele precisava do adubo. E onde foi que ele encontrou esse adubo? Onde é que ele vai encontrar adubo em Marte? Dentro dele próprio, né? Quando ele vai no banheiro, ele está ali com a matéria-prima para fazer o seu adubo. Portanto, vejam que ele utiliza isso como adubo, tem as batatas, come as batatas que nasceram e depois vai ao banheiro e tem novamente uma outra recarga de adubo para plantar mais batatas. Então, isso é um exemplo de como o resíduo do próprio corpo humano foi utilizado na plantação e aí volta, faz esse ciclo, volta de novo para a plantação na forma de adubo. Bom, pessoal, e aí nós temos então hoje uma sociedade consumista, que é uma face da moeda, e a outra face da moeda é que essa sociedade consumista é uma sociedade altamente produtora de resíduos. Novamente eu digo, não que aquilo não tenha mais valor, mas que nós mentalmente não damos mais valor para o que sobra, os produtos que sobram do nosso consumo, tá? E aí a pergunta que eu sempre faço é, necessariamente, nós temos que gerar tantos resíduos? Se a gente consome água, necessariamente, ao final daquele consumo, aquilo tem que virar um resíduo? Ou poderia ter uma longa vida útil? A gente poderia aumentar a vida útil dos produtos? Ou poderia ir para a reciclagem, ficar para sempre dentro de um ciclo, uma economia circular, um ciclo fechado de produção? Necessariamente, a gente tem que ter essa sociedade de resíduos? Não, a resposta eu já dou um spoiler para vocês. A gente não precisa ter uma sociedade de resíduos. E aí, hoje, essa é uma classificação trazida pelo professor Giovanni De Feo, da Universidade de Salerno, na Itália. Há alguns anos atrás, eu organizei um congresso e trouxe o professor Giovanni De Feo para cá. E aí, nós discutimos muito, na época, a Política Nacional de Meio Ambiente do Brasil, como a Política Nacional de Meio Ambiente classificava os nossos resíduos, classifica em perigosos e não perigosos. E dentro dos não perigosos estão aqueles resíduos, a maior parte dos resíduos domésticos, os resíduos sólidos urbanos, como a gente chama. Em sua maior parte são resíduos não perigosos. Mas ele lá na Itália gosta de classificar dessa forma, que fica até mais fácil da gente visualizar a composição dos nossos resíduos sólidos urbanos, que seriam materiais compostáveis, a casca de banana, o resto de comida em geral, a poda da árvore. Esses são materiais compostáveis, através dos quais a gente pode fazer adubo. Lembrem lá do filme Perdido em Marte. Ele vai no banheiro para, da sobra do banheiro, conseguir fazer o adubo que ele salva a vida. E aí, além dos materiais compostáveis, que também a gente chama de orgânico aqui, nós teríamos materiais recicláveis, o papel, o papelão, plástico, alumínio, a latinha de refrigerante, vidro. Esses são todos materiais recicláveis. Também
o professor Giovanni Defeu lembra que existem materiais volumosos e bens duráveis. Esses materiais volumosos podem muito bem, claro, ser recicláveis também, mas na classificação dele é uma classificação voltada para como é que a gente vai segregar o resíduo na hora da gente descartar, então por isso que ele faz a segregação dessa forma. Tem os resíduos perigosos. A nossa legislação ambiental, como eu falei, ela classifica os resíduos em perigosos e não perigosos. Aqui ele colocou um pouquinho, só uma fraçãozinha de perigosos, que seriam aqueles que a gente produz dentro da nossa própria casa, na classificação aqui do professor Giovanni Defeu, como remédios, pilhas, baterias, mas é claro que no setor industrial existem muitos outros resíduos perigosos. E rejeitos, que a nossa legislação brasileira chama de rejeitos também, que é aquilo que não pode ser reciclado, que o processo de reciclagem é muito caro, muito inacessível, e, portanto, a melhor destinação para eles seria realmente o aterro sanitário, como CD-ROM, fralda de bebê suja, né? É muito difícil reciclar uma fralda de bebê, então, quando ela está suja. Então, alguns resíduos a gente tem muita dificuldade de reciclar, ou às vezes falta mesmo a tecnologia, e aí a melhor destinação ainda é o aterro sanitário. Quando eu digo ainda, é porque o ideal, claro, é que a gente chegue num mundo, daqui a algumas décadas, em que a gente consiga reciclar absolutamente tudo, né? Ou reciclar, ou compostar, né, os orgânicos, fazer virar um adubo. Mas, bem, como foi que essa nossa construção mental do resíduo começou desde a pré-história, como eu falei, quando a gente começou a pegar matéria-prima, transformar em algo que nos é necessário, e o que sobra a gente lança de volta na natureza, na nossa mente, aquilo é resíduo. Mas essa nossa atitude só começou a impactar de forma significativa o planeta, a modificar de forma global o planeta, a afetar a saúde planetária, a partir da Revolução Industrial. Por quê? Porque a partir da Revolução Industrial nós passamos a ter tecnologias capazes de modificar um ambiente em escala global. Até então, até cerca de 300 anos atrás, o ser humano provocava impactos, sim, mas impactos localizados, pela sua própria incapacidade de provocar impactos de uma forma mais globalizada. Mas a partir da Revolução Industrial, com a máquina a vapor e outras tecnologias que se seguiram, nós passamos a ter cada vez mais habilidade, cada vez mais formas de impactar a natureza, de demandar recursos e produzir resíduos em escala global. Então, aqui eu trago para vocês a foto, né, uma imagem da máquina a vapor que iniciou tudo isso lá na Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, justamente por conta dessas novas tecnologias e a alta produtividade que elas trouxeram, nós tivemos uma grande explosão do crescimento econômico no mundo. A economia, principalmente daqueles países que se industrializaram primeiro, cresceu de forma vertiginosa, como mostra esse gráfico. O crescimento econômico no mundo ele era sempre próximo de zero, e aí, de repente, com a Revolução Industrial, ele dá um salto para cima. Então, a economia do mundo cresceu cerca de 200 vezes desde a Revolução Industrial até hoje. Assim como a economia cresceu, a população mundial também cresceu. Veja esse gráfico da população mundial também nessa forma, essa subida vertiginosa. E aí, o que nós temos? Aquele desenho que eu mostrei no início para vocês, que mostra o que nós fazemos desde a pré-história. A gente pega recursos naturais, transforma em algo. Na pré-história, a gente pegava a lenha, transformava a lenha em fogo, né? Queimava a lenha para ter fogo, e sobrava as cinzas, que eram o resíduo. Então, a gente joga o resíduo de volta na natureza. Desde a pré-história, a gente faz isso. Porém, a partir da Revolução Industrial, a gente começa a fazer isso numa velocidade muito maior, numa escala muito maior, né? Se antes eu precisava, por exemplo, de um dia inteiro para tecer 1 quilo de algodão, e com esse 1 quilo de algodão fazer 1 metro de tecido, com a máquina a vapor, e principalmente com outras tecnologias que se seguiram hoje, com tecnologias muito mais avançadas até, nós conseguimos não apenas tecer 1 quilo de algodão em um dia, mas 10 mil quilos de algodão num dia, por exemplo. E aí, se a gente consegue tecer muito mais rápido, porque a gente está utilizando uma máquina, a gente vai precisar de muito mais algodão. Então, a gente demanda muito mais solo, muito mais água, muito mais recursos ambientais para tecer esses 10 mil quilos de algodão por dia. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar produzindo mais roupas desse algodão e vamos estar, portanto, produzindo mais resíduos, tanto durante o processo industrial, como
também, depois que as pessoas usam aquilo, depois de um tempo, aquilo se torna um resíduo. Às vezes se torna imediatamente resíduo, como um caso, infelizmente, né, de um copo plástico, ou às vezes demora um pouquinho mais para se tornar como o caso de uma roupa. Bom, mas o fato é que nós, então, aumentamos a nossa demanda da natureza. Tanto a demanda na primeira ponta aqui dessa linha, a demanda por recursos naturais, como também a nossa demanda para a natureza depurar os resíduos, que seria aqui na segunda ponta da linha, né? A gente demanda que os sumidouros naturais, né, o ar atmosférico, as águas, os corpos hídricos, o solo, trabalhe de uma forma muito mais veloz para depurar os nossos resíduos. E a grande questão é que a natureza não trabalha mais veloz para depurar nossos resíduos, ela tem a sua própria velocidade de fazer isso. E aí, quando a gente lança resíduos numa velocidade maior do que a natureza consegue degradar esse resíduo, a gente acaba provocando poluição, tá? O resíduo fica ali acumulado, provocando poluição. E é exatamente isso que está acontecendo. A gente tem poluição do solo, da água e do ar por conta dos resíduos. Vejam aqui essa foto de um lixão, né? A gente tem, então, esses acúmulos de resíduos na terra, a gente tem essa terra de lixo, a gente tem acúmulos de resíduo no mar, um mar de lixo, inclusive Mar de Lixo é o título do documentário, o filme documentário que vai ser lançado agora em junho, do qual eu sou uma das entrevistadas, feito pelo meu querido amigo cineasta Tassiano Brito, um cineasta maranhense, que fez um documentário belíssimo, mostrando várias cenas de lixões aqui nos 4 municípios da ilha, e entrevistando pessoas de referência para a gente entender mais sobre toda a problemática. Eu fui uma dessas pessoas entrevistadas, e por isso estou aqui também convidando vocês para assistirem ao filme quando ele for lançado. Bom, a gente tem cidades de lixo com lixo espalhados pela cidade. E aí, pessoal, quando a gente pensa na problemática dos resíduos, eu também quero fazer um paralelo, trazer essa problemática para um quadro maior, para que vocês vislumbrem, visualizem como é que os resíduos estão inseridos dentro da crise ecológica, desse quadro maior de crise ecológica. Na minha tese de doutorado, eu trago a teoria geral do desenvolvimento sustentável, e dentro dessa teoria geral, uma parte inteira da tese é só eu refletindo e propondo conceitos relacionados à crise ecológica. Então, eu fiz esse quadrozinho de início, né, para explicar quais são os conceitos que eu vou trabalhar, ou mesmo propor, alguns conceitos foram propostos por mim mesma, e dentro desses conceitos a gente tem aqueles que estão relacionados à insustentabilidade ambiental e outros que estão relacionados à insustentabilidade socioeconômica. E essas duas insustentabilidades se relacionam, né? Uma promove a outra. E dentro da insustentabilidade ambiental, eu trouxe alguns conceitos que nos mostram o quanto nós já estamos num ponto de ultrapassagem da capacidade de carga do planeta. Nós já ultrapassamos a capacidade da natureza de renovar os recursos e depurar os resíduos. Estamos consumindo e degradando a mais do que a natureza é capaz de regenerar. E por isso é que nós estamos numa situação de crise ecológica. Então, eu só quero apresentar alguns desses conceitos para vocês, especialmente os conceitos que estão aí na coluna da insustentabilidade ambiental. Bom, o primeiro conceito que demonstra essa sustentabilidade ambiental é o conceito de ultrapassagem da capacidade de carga, né? Ou também chamada biocapacidade. Esse conceito nos lembra que, apesar dos muitos recursos naturais serem renováveis, como a água, as florestas, né, no sentido que as florestas crescem, a árvore cresce, o solo é renovável, tem um ciclo de renovação do solo, o ar atmosférico, né, porque as plantas capturam CO2 do ar atmosférico, então mantém, ou pelo menos era para manter a composição da atmosfera como a gente conhece. Porém, essa capacidade da natureza de fazer tudo isso, ela tem um limite, tem uma velocidade. A natureza faz tudo isso numa determinada velocidade. Por exemplo, para uma árvore crescer demora aí 10 anos ou mais, para renovar a água demora um tempo. Então, tudo tem uma velocidade para se fazer isso. É a capacidade de carga, que a gente chama, o quanto que a natureza é capaz de renovar aqueles recursos e depurar os resíduos lançados. E aí o fato é que nós ultrapassamos já a capacidade de carga do planeta. Em nível global, ela já está ultrapassada. Nós já estamos demandando mais do que o planeta pode oferecer e já estamos
lançando resíduos numa velocidade maior do que o planeta é capaz de depurar. E por isso que a gente tem acúmulo de resíduos no mar, na água, em outros corpos hídricos, no solo. Bom, e aí, em razão disso, um outro índice que está já ultrapassado também é o índice da pegada ecológica. Esse índice, na verdade, é um cálculo que qualquer um de nós pode fazer. Tem uma plataforma que vocês entram, colocam lá pegada ecológica no Google, vão encontrar uma plataforma em que vocês fazem um cálculo para saber o quanto de hectares de terra cada um de nós, ou seja, vocês individualmente, utilizam para sobreviver com o seu estilo de vida. Então, um cálculo, é claro, é um cálculo médio, é um cálculo virtual, mas ele demonstra o quanto você consome de recursos naturais para manter o seu estilo de vida. O quanto você consome, por exemplo, de terra plantável, né? Terra para agricultura. Se você come determinados alimentos, você vai precisar de mais terra para aqueles alimentos, porque são alimentos que dependem de mais água, de mais solo para serem produzidos, né? Proteína animal, por exemplo, depende de mais solo para ser produzida, de mais água para ser produzida, porque o animal tem que comer o vegetal, muito vegetal para poder produzir 1 quilo de carne. Então, quem come mais proteína animal tende a aumentar a sua pegada ecológica. Quem utiliza transporte individual, motorizado, tende também a aumentar a sua pegada ecológica, porque precisa de mais área no planeta, digamos assim, com florestas, para aquelas florestas captarem o CO2 que você emite no seu carro. Então, a partir das suas escolhas, ou mesmo do que é necessidade, que a gente tem necessidade no nosso dia a dia, a sua pegada ecológica vai aumentando ou diminuindo, tá? Bom, e aí a gente pode fazer esse cálculo, como eu falei. Nesse cálculo, a plataforma lhe pergunta coisas como é a sua dieta, como é que você vai ao trabalho, para a faculdade, etc. Quantas vezes você troca eletrodomésticos ou celulares eletrônicos no ano, e por aí vai. E aí é possível nós termos, mostrar aqui para vocês, é possível nós termos uma pegada ecológica que nos permite uma vida confortável, mas com menos impactos ambientais, né? Sem usar tanto hectares de terra. Um exemplo disso é o fato de que, nos Estados Unidos, na América do Norte, a pegada ecológica média dos seus cidadãos, né, a média, é 9,4, quase 10. Ou seja, cada habitante norte-americano, na média, utiliza 10 hectares de terra para sobreviver com o seu estilo de vida. Já na Europa, que também tem um alto padrão de vida, cada habitante utiliza 4,8 hectares de terra, ou seja, metade dos Estados Unidos. Então, é uma prova de que é possível você ter uma alta qualidade de vida, um alto padrão de vida, como na Europa eles têm, nos países europeus em geral se tem, mas com uma pegada ecológica menor, ou seja, utilizando menos recursos ambientais e produzindo menos resíduos, tá? Na América Latina, a nossa pegada ecológica é 2, tá bom? No Brasil é 2,1. E aí, o fato é que até mesmo aqui na América Latina, a gente está com a pegada ecológica um pouquinho acima do que seria o considerado ideal para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, o ideal é que cada pessoa tivesse uma pegada ecológica de 1,8 hectares de terra por pessoa, porque multiplicado pelo número de habitantes do planeta, isso daria o total de hectares que existe no planeta. Então, a gente estaria consumindo um planeta, que é o que a gente tem. Porém, hoje, nós estamos consumindo mais do que o planeta. Estamos consumindo cerca de 30% a mais do que existe de fato no planeta. E vocês me perguntam, como é possível consumir mais do que existe, né? Nós estamos consumindo o cartão de crédito. Basicamente isso. É como se vocês tivessem um salário e vocês consumissem aquele salário de uma forma muito rápida, em 15 dias, e aí, portanto, no restante dos 15 dias do mês, para sobreviver, vocês entraram no cartão de crédito. Vocês estão consumindo dinheiro que vocês não têm, porque é cartão de crédito, e vocês estão iludidos achando que está tudo bem. Mas uma hora a conta do cartão de crédito chega. Essa é a questão. Nós estamos no cartão de crédito do planeta Terra. Já não estamos consumindo um dinheiro que nós não temos, um capital natural que nós não temos mais. Bom, então aqui esse gráfico mostra justamente que nós já ultrapassamos a the world biocapacity, né? A biocapacidade, a capacidade de carga do planeta já está ultrapassada.
E é exatamente por isso que um outro índice utilizado é o dia de sobrecarga da Terra. Esse dia de sobrecarga da Terra mostra qual é o dia do ano em que nós, até aquele dia, consumimos o que o planeta tem a oferecer, e a partir daquele dia a gente está no cartão de crédito, a gente está no vermelho. Lembrem do salário, como eu acabei de falar. É similar. Durante o mês, se for uma pessoa organizada, que não quer entrar no cartão de crédito, você vai consumir o seu salário para ele durar até o fim do mês. E aí você não vai ter problemas. Mas se você for desorganizado, você vai consumir o seu salário, ou se tiver algum problema, enfim, você vai consumir o seu salário nas 2 primeiras semanas, e aí nas 2 semanas seguintes você vai ficar no vermelho, vai ter que utilizar cartão de crédito. Então, o dia da sobrecarga da Terra é isso, é o dia que a gente entra no cartão de crédito, tá? E aí, quanto mais cedo é o dia que a gente entra no cartão de crédito, pior, porque é mais tempo até o final do ano que nós estamos produzindo juros desse cartão de crédito, né? É mais tempo até o final do ano que nós estamos consumindo capital que nós não temos. E aí, veja que no ano 2000, o dia da sobrecarga era 5 de outubro. Estava ali pertinho, já era ruim, mas ainda estava mais próximo do final do ano. E em 2019, esse dia é 29 de julho, praticamente a metade do ano. Então, cada ano que passa, a gente está aproximando do início do ano o dia da sobrecarga. Significa que a cada ano que passa, a gente está consumindo o nosso salário mais cedo. Nosso salário está terminando mais cedo. E o resto do mês, a gente está utilizando cartão de crédito com juros exorbitantes, juros sobre juros. Bom, e aí, pessoal, em razão disso, os serviços ambientais estão em declínio, serviços de provisão, regulação, culturais e de suporte. Esse é um outro conceito, né, uma outra teoria, digamos, que ajuda a explicar a crise ecológica que nós estamos vivenciando. Em razão disso, também, os geólogos e outras áreas das ciências naturais afirmam que nós entramos numa nova era geológica, o chamado antropoceno. Ou seja, até 300 anos atrás, de 10 mil anos atrás, da última era glacial, até cerca de 300 anos atrás, nós vivemos no Holoceno, que foi uma era geológica de muita calmaria no planeta. Incrivelmente, o planeta ficou calmo, tranquilo, sem um monte de vulcão expelindo gases, como era antigamente, no início da vida no planeta, e, portanto, foi uma época de calmaria em que as sociedades humanas puderam prosperar. Inclusive, as sociedades humanas só conseguiram prosperar porque nós tivemos esses 10 mil anos de calmaria. Porém, agora o planeta está voltando a ter instabilidades climáticas, está voltando a ter instabilidades ambientais de diversas outras formas por conta das ações humanas. Então, nós estamos acabando com o período de calmaria, que foi o que nos fez prosperar como sociedade humana. Nós estamos dando um tiro no nosso próprio pé e estamos entrando numa nova era geológica, o antropoceno, que é a era geológica em que o homem, o ser humano, é a principal força transformadora. Não são mais os vulcões, não são mais as placas tectônicas, o movimento das placas. A principal força que transforma a natureza hoje é o ser humano. Por isso o nome antropoceno, né? É a era geológica do ser humano. Então, vejam, eu não gosto, às vezes, dos discursos de pessoas que querem voltar a viver como se a gente estivesse na idade pré-histórica. Tipo, temos que plantar como na idade pré-histórica. Não, porque senão quase 8 bilhões de pessoas que vivem hoje vão morrer de fome. A gente precisa ter uma alta produtividade no campo para alimentar todo mundo, né? Não tem como a gente regredir em diversos aspectos do nosso estilo de vida. Então, a gente precisa, sim, de tecnologias que nós temos hoje, precisamos melhorar essas tecnologias para elas provocarem menos impactos ambientais, para elas não degradarem o ambiente. Então, eu não gosto, como eu falei, do discurso que quer que a gente volte no tempo e saia e volte para uma era em que nós não conseguíamos modificar a natureza. Eu não acho que o fato da gente modificar a natureza seja por si só algo ruim. Ele é ruim porque nós estamos modificando para pior. Se a gente conseguisse modificar a natureza, respeitando os limites ecológicos, sem provocar a extinção de outras espécies, sem
fazer os serviços ambientais entrarem em declínio, sem degradar. Então, não tinha problema nós modificarmos a natureza para termos da natureza aquilo que nos dá uma vida confortável, nos dá qualidade de vida. Então, eu imagino um futuro, eu sou muito otimista, né? Eu faço alertas de que nós estamos numa crise ecológica e que se a gente não resolver essa crise ecológica, a civilização humana entra em colapso, eu faço esse alerta, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito otimista de que nós vamos, sim, conseguir vencer o desafio, né? Eu acredito na capacidade humana de enfrentar os problemas. E, portanto, quando eu penso no futuro, eu penso num futuro em que os seres humanos estão sim modificando o ambiente, porém, existem grandes e grandes áreas florestais naturais, preservadas, com diversidade de espécies, de flora, fauna ali preservadas, e os seres humanos, onde eles habitam, também têm uma alta qualidade de vida. Uma alta qualidade de vida com um ambiente sadio, um ambiente equilibrado. Eu trago aqui para vocês uma série que eu gosto muito, Star Trek, que é Jornada nas Estrelas, e nessa série se passa alguns séculos depois dos dias atuais. As sociedades humanas já venceram os nossos principais desafios, não tem mais fome, não tem mais guerra no mundo, então todo mundo vive bem, e aí a gente agora explora, assim, faz viagens intergalácticas para conhecer outros mundos. Um outro exemplo desse futuro positivo também seria Tomorrowland, um brinquedo que acabou virando um filme. Bom, e aqui seria apenas um exemplo, né, de algumas tentativas de construir um ambiente urbano, um ambiente modificado pelo homem, portanto, mas com uma alta qualidade de vida, com uma presença natural, com um equilíbrio ecológico nesse ambiente. Porém, hoje, exatamente hoje, na esmagadora maioria das cidades do mundo, na maior parte do mundo, a palavra antropoceno ainda é sinônimo de risco à própria humanidade. Infelizmente, nós ainda estamos modificando a natureza para pior e não para melhor. Então, hoje, nós temos os oceanos, por exemplo, 1 grau Celsius mais quente, 26% mais ácidos e com 2% a menos de oxigênio dissolvido. Hoje nós temos 4 limites planetários que já foram ultrapassados. Limites planetários são uma construção do time da Universidade de Estocolmo, liderados pelo John Rockström, cientista. Dezenas de cientistas participaram desse estudo para sistematizar, para resumir em 9 problemas ambientais aquilo que pode colocar a humanidade em risco. Então, eles selecionaram 9 problemas, eles chegaram, a partir do estudo de diversas teses e pesquisas científicas, eles resumiram os maiores problemas que a humanidade pode enfrentar em 9. São esses 9 que estão aí. E desses 9, 4... a gente disse que já estão ultrapassados, né? O limite já está ultrapassado. Por quê? Porque eles já estão no ponto de provocar risco à espécie humana. Então, os 4 já ultrapassados são mudança climática, a acidificação dos oceanos, o ciclo do fósforo e do nitrogênio, que provoca zona morta nos oceanos, e a taxa de extinção das espécies. Então, para as próximas décadas do século XXI, eu considero que desenvolvimento sustentável será o tema mais importante da nossa vida, porque é o que vai definir se nós vamos caminhar enquanto humanidade para uma era do colapso ou para a era do desenvolvimento sustentável. Só tem esses 2 caminhos. Se a gente continuar como estamos, nós vamos enfrentar uma era do colapso, como inclusive já aconteceram em outras civilizações humanas que colapsaram por questões ambientais, mas elas colapsaram localmente, e hoje nós temos uma civilização global. O colapso pode ser global. Então, ou a gente vai para a era do colapso, ou a gente vai para a era do desenvolvimento sustentável. Então, como eu falei, eu sou otimista, eu acredito que a gente vai para a era do desenvolvimento sustentável, aos trancos e barrancos, sofrendo no meio do caminho, mas eu acredito que a gente vai conseguir. E uma das razões, inclusive, de eu acreditar nisso, é que nós estamos, pelo menos na teoria, avançando bastante. A prática, falta acompanhar a teoria, né? Mas, pelo menos, a teoria está avançando muito e a gente já sabe o que quer, o que nós queremos. A gente já sabe, já tem delineado, desenhado o futuro que nós queremos. Só falta seguir, só falta botar, o caminho já está pavimentado, só falta a gente realmente percorrer esse caminho. E uma das razões para eu dizer que esse caminho já está desenhado, né, esse futuro, esse norte,
já está pavimentado, o fato de nós já termos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos divulgados pela ONU no ano de 2015. Eles pegam aqueles conceitos originais de desenvolvimento sustentável, tanto que veio dentro do relatório Brundtland, em 1987, como também a tríade do desenvolvimento sustentável, que diz que desenvolvimento sustentável é crescer economicamente, incluir socialmente e proteger ambientalmente. Temos aí 3 dimensões. Então, esses ODS, ele pegam essas 3 dimensões e detalham, destrincham elas em 17 objetivos mais detalhados, né? Mas objetivos que têm o caráter mais social, ou o caráter mais econômico, ou o caráter mais ambiental. Mas vejam aí que eles se relacionam com uma dessas 3 dimensões. E aí, em realidade, tem até dois desses objetivos que eu considero que inauguram novas dimensões, que seria a dimensão ética e a dimensão da governança. Por isso é que eu reorganizei os objetivos do desenvolvimento sustentável dentro desse desenho, né? Os objetivos que se relacionam à dimensão ambiental mais no externo, porque eles abarcam, né? A gente precisa do ambiente para viver, os objetivos da dimensão social no meio, da dimensão econômica aqui, e o objetivo da dimensão ética, que é o objetivo 16, vem no centro, servindo de fundamento ético para todas as demais. E o objetivo 17, que é o da governança, que nos diz como fazer, ele diz que para fazer tudo isso, a gente precisa de parcerias, ele perpassa por todos os demais, ele corta todos os demais. Porque em qualquer um dos objetivos, seja erradicar a pobreza, seja energias renováveis, seja proteger a vida marinha, qualquer um dos objetivos, a gente precisa de parcerias, a gente precisa pensar em parcerias entre o poder público e o privado, entre empresas e sociedade civil e etc. Bom, e aí, inclusive, com essa figura aqui, eu trago na capa do meu livro. O meu livro já está disponível para compra, já fazendo aqui um pequeno momento de publicidade. O meu livro já está disponível para compra nos principais sites, basta digitar no Google Books, na Amazon, está lá o meu livro para ser comprado. Esse livro é oriundo da minha tese de doutorado, né? São quase 1000 páginas o livro, mas como ele está bem estruturado, vocês não precisam ler tudo, se não quiser, dá para ler as partes que estão bem estruturadas, as partes segmentadas de acordo com cada tema. E aí, nesse livro, eu faço, portanto, uma teoria geral do desenvolvimento sustentável, e é onde eu proponho, onde eu propus, né, essa figura, essa reorganização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, e aí agora, já chegando quase ao final da nossa apresentação, eu quero só mostrar para vocês o panorama legal dos resíduos sólidos no Brasil. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada com a Lei 12.305, do ano de 2010. Eu estava terminando as aulas do doutorado, não, desculpa, eu estava no mestrado nessa época, e essa lei foi promulgada no Brasil. Então, quando eu voltei ao Brasil, só se falava disso, né? Todo congresso que eu ia palestrar, o tema era resíduos sólidos. Então, foi uma lei muito, muito estudada, já muito debatida, muito difundida, mas, apesar disso, a gente continua longe de alcançar de forma concreta os objetivos dessa lei, que é a adequada gestão de resíduos sólidos, né? Em qualquer banca de direito ambiental que você vai, em congresso de direito ambiental, as pessoas estão falando sobre resíduos sólidos, mas cadê a concretude? Se a gente olha para, por exemplo, as cidades do Nordeste brasileiro, boa parte das cidades do Nordeste brasileiro, dos estados do Nordeste, ainda tem lixões. Também nas cidades do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas eu digo no Nordeste porque a gente tem um número maior de lixões aqui, Norte e Nordeste. Então, a gente já difundiu muito essa lei, ela é muito estudada, muito debatida, mas a gente ainda tem muitos lixões. Para vocês terem uma ideia, só no município do Maranhão nós temos mais lixões do que cidades, né? O número de lixões é maior do que o número de cidades, tá? Mas bem, então, pelo tempo não dá para eu detalhar todos os artigos dessa lei com vocês, mas fica aí para vocês darem uma olhada nela, é a Lei 12.305, tá? Bom, pessoal, ela separa os nossos resíduos em perigosos e não perigosos. Aqui tem toda uma sequência para você entender
se o resíduo é perigoso ou não, você vai respondendo a perguntas e chega no final dessas respostas à conclusão se o resíduo é perigoso ou não perigoso. Né? E aqui também tem várias outras resoluções do CONAMA que tratam de temas específicos relacionados à gestão de resíduos, tá bom? Por exemplo, o CONAMA que traz essa resolução do CONAMA, tem uma resolução do CONAMA que traz as cores das lixeiras, o tratamento de resíduos perigosos, etc. Bom, e aí no Brasil nós temos formas, né, que não deveriam ter forma diferente do aterro sanitário, mas infelizmente no Brasil nós temos lixões além do aterro sanitário. O aterro sanitário seria o ideal. Por quê? Porque o aterro sanitário é aquele local que foi previamente preparado para receber o resíduo, então tem uma manta impermeabilizando o solo, tem canos para captar o gás metano que vai ser produzido ali e queimar esse gás para ele não subir para a atmosfera. Enfim, o aterro sanitário ele foi preparado para receber os resíduos. Mas quando eu digo ideal no Brasil, porque lá na Europa, em muitos países da Europa, eles nem falam mais de aterro sanitário. A meta para eles é nem precisar de aterro sanitário. Por quê? Porque eles já querem enviar tudo para reciclagem. Então, se envia tudo para reciclagem, nem precisa de aterro sanitário, né? Então, a meta lá já está diferente da nossa. Bom, a nossa meta no Brasil, como a gente ainda tem muitos lixões, a gente ainda coloca como meta a construção de aterros sanitários, porque esse é um exemplo de aterro sanitário, muito diferente de um lixão, né? Veja que é organizado, não tem urubu, não tem impactos de vizinhança como tem um lixão. Então, é muito melhor, claro, um aterro sanitário do que um lixão. Mas lembrando que a meta final, o nosso ideal, seria nem existir aterro sanitário. Seria tudo que nós consumirmos voltar para a reciclagem ou para a compostagem. Se é orgânico, vai para a compostagem, se é reciclável, vai para a reciclagem. Porque aí a gente não precisaria enterrar nada debaixo da terra, no aterro sanitário. Naquele filme que eu falei para vocês, O Mar de Lixo, eu até brinco que quando nós enviamos um resíduo reciclável para o aterro sanitário, nós estamos enterrando dinheiro. Estamos pegando um bolo de dinheiro, enterrando debaixo da terra. Bom, então no Brasil, como eu falei, a gente ainda fala de aterro sanitário porque ainda temos lixões, né? Então a gente poderia dizer que o lixão é o problema mais urgente. No Nordeste, nós temos ainda um dadozinho um pouquinho já antigo, mas não mudou tanto, infelizmente. No Nordeste temos cerca de 800 lixões ainda no Nordeste. Bom, pessoal, e aí a ideia é que aquela figura que eu mostrei para vocês no início, ela não seja uma figura linear, como é agora. Ela passa a ser uma figura circular, porque do resíduo vem para a reciclagem e volta para dentro da cadeia de produção, fazendo assim um ciclo infinito, tá? E aqui apenas os dados do Brasil, né? Para onde vai o resíduo do Brasil? Uma parte ainda vai para lixões, outra parte é para aterro sanitário. Lá na Europa não existe lixões, como a gente tem aqui, então por isso que eu falei que lá a meta deles agora é não precisar mais de aterro sanitário e tentar, né? O ideal é enviar tudo para a reciclagem, tá bom? Bom, e aí, por questão do tempo, eu vou ter que encerrar aqui, mas me coloco disponível para contatos de quem quiser. Eu peço para me seguirem no Instagram, é @IsabelaPias, porque lá eu estou sempre produzindo conteúdo informativo sobre meio ambiente, sobre resíduos sólidos e outros temas relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Um abraço bem grande para todos vocês.